A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Queremos saudar todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo e também todos aqueles que nos assistem pela internet e de uma maneira muito especial as pessoas que estão aqui nessa noite na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mirassol. Antes da palestra, como é nosso costume, vamos inclinar a fronte por uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nesta noite nós vamos estudar um tema muito importante. Nós vamos entender a origem do mal, como o mal surgiu no universo e como o pecado entrou aqui nesse planeta. Mas muito mais do que isso, vamos estudar qual é a solução divina para o problema do pecado. Que todos nós possamos não apenas compreender a palestra, mas acima de tudo, que possamos tomar uma decisão ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados, dá-nos inteligência, discernimento espiritual. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Todas as palestras que estão sendo apresentadas aqui, elas estão disponíveis na internet. As 3 primeiras palestras já estão à disposição no site www.profeciasparaotempodofim.com.br. Você pode assistir quantas vezes quiser as últimas aulas, e a aula de hoje também já vai estar à disposição amanhã pela manhã. Também nós temos à disposição todos os slides que nós usamos aqui. Todas as apresentações em PowerPoint que vocês veem pela internet, e os que estão aqui veem, não é, ao vivo, estão à disposição inteiramente grátis também na internet. Mais de 160 mil arquivos já foram baixados, ou perto de 160 mil arquivos foram baixados nas últimas semanas. Se você quiser, é só acessar o site, repito, www.profeciasparaotempodofim.com.br. Está todo esse material inteiramente grátis à disposição. Faça uso desse material e também promova esse material para os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho. Eu creio que realmente vale a pena e é uma forma de você evangelizar. Hoje à noite, nós vamos estudar a origem do mal e a queda do homem. Ou seja, vamos estudar o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Nós sabemos que há 2 forças no universo. Uma para o bem, outra para o mal. Não são 2 energias, uma energia positiva e uma energia negativa, como alguns ensinam por aí. Há uma guerra entre 2 pessoas. Deus contra Satanás. Satanás contra Deus. É o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Nós vamos, nessa noite, entender como surgiu o mal no universo. E vamos procurar pela Bíblia responder a uma questão milenar. Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que criancinhas sofrem? Se Deus é bom, por que existe a morte? Se Deus é bom, por que tanta injustiça? Guerra, fome, doenças. Se Deus é bom, o porquê de tanto sofrimento? Vamos permitir que a Bíblia responda a essa questão. Eu não sou muito de assistir televisão. É praticamente impossível assistir televisão comigo, porque eu pego o controle remoto e fico mudando a cada 10 ou 15 segundos. Eu não aguento ficar mais do que 10 ou 15 segundos em cada canal. Então eu fico mudando constantemente. Em uma dessas noites por aí, eu, mudando ali os canais, parei num programa de entrevistas. Porque me chamou a atenção um homem
que estava ali sendo entrevistado. Não vou citar o nome dele, por uma questão ética, mas ele é um líder religioso, pelo menos se autodenomina padre, não sei se é mesmo, e ele costuma dizer, isso não existe, aquilo não existe, não existe, não existe. E eu fiquei pasmo quando parei para ouvir um pouco a entrevista, e ele explicitamente afirmou que Satanás não existe, que o diabo não existe, que esse negócio de diabo, de Satanás, de anjos maus, tudo isso é invenção das igrejas cristãs para assustar os fiéis. Até aí tudo bem, poderia ser a opinião dele, mas eu fiquei assustado quando ele afirmou, provavelmente para milhões de ouvintes, que em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos alguma citação a respeito do diabo ou de Satanás. Que a Bíblia não fala sobre o diabo. Ora, eu até aceito e respeito a opinião de alguns que não creem em Deus, que não creem no diabo, que não creem na Bíblia. Cada um tem o direito de crer no que bem entende. Deus nos deu essa liberdade. Mas eu fico assustado quando uma pessoa que se autodenomina líder religiosa, uma líder religiosa, que se autodenomina padre, vem a público dizendo que a Bíblia não fala sobre o diabo. Aliás, essa é uma das grandes estratégias que o inimigo usa. Vejam bem, eu creio que o diabo existe. Creio que existe um ser chamado Satanás, que tem consigo milhares de anjos. Nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouquinho. Mas é estratégia desse ser terrível e inteligente. É estratégia dele para nos pegar desprevenidos a ideia que ele não existe. Vejam só, se nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, se estamos num campo de batalha, mas nós sequer acreditamos que o inimigo existe, nós não vamos estar preparados para o combate. Então, entre tantas ideias extraordinárias que o demônio teve, talvez uma das mais brilhantes foi essa. Ele inventou a ideia que ele não existe. Se as pessoas pensarem assim, se ele conseguir convencer as pessoas que ele não existe, nós, seres humanos, vamos estar desprevenidos e despreparados para o combate contra o mal. Então eu preciso entender, queridos, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Uma grande parte dos textos já aparece no quadro, para nós ganharmos um pouco de tempo. Mas você pode acompanhar ou no quadro, nos slides, ou acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler o texto do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, os versículos 11 a 17. Entendam. Esse texto que nós vamos ler agora refere-se a Lúcifer. O nome Lúcifer significa portador de luz. Lúcifer significa portador de luz. O texto que nós vamos ler agora refere-se a esse ser. Vejam só. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. O rei de Tiro aqui é um símbolo, é um tipo de Lúcifer ou de Satanás. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Insisto, essas palavras bíblicas se referem a Lúcifer. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci.
permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Notem, era um ser perfeito, querubim da guarda ungido, estava no jardim do Éden. Esse ser se cobria de todas as pedras preciosas. Alguns estudiosos bíblicos até afirmam que essas pedras preciosas foram criadas especialmente para esse anjo. Perfeito ele era nos seus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade nesse ser. Ontem nós falamos sobre alguns mistérios da Bíblia. Esse é o mistério da iniquidade. Esse ser perfeito, que estava ao lado de Deus, que era criatura de Deus, em determinado momento da sua existência, ele se rebelou contra Deus, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28, os versículos 11 a 17. Esse ser, um anjo perfeito, criado por Deus, em determinado momento da sua vida, ele rebelou-se contra o Criador. A criatura voltou-se contra o Criador. Ele se corrompeu por causa da sua formosura, por causa da sua sabedoria. No seu coração, ele intentou ser igual a Deus. Vejam o que diz o profeta Isaías, no capítulo 14, os versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Notem, esse ser perfeito intentou ser igual ou superior a Deus. Ele não se contentou com a sua posição. Notem, abaixo da Santíssima Trindade, ele era o maior de todos. Era querubim da guarda ungido. Mas ele quis no seu coração ser igual a Deus. Ele pecou contra Deus. E do céu ele foi expulso. Vejam outros textos que apresentam esse quadro de maneira muito clara. Apocalipse 12, os versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. O dragão é aquele símbolo de Satanás. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Leio ainda o capítulo 12, os versículos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vejam bem, esse ser perfeito, que não tinha nenhum pecado, intentou em seu coração ser igual a Deus. Deus criou os anjos e nós, seres humanos, com livre arbítrio. Ao falar daqui a pouquinho sobre a queda do homem, eu vou explicar melhor o que é livre arbítrio. Mas Deus criou os anjos e nós, seres humanos, com livre arbítrio.
E Satanás, então, usando a sua liberdade de escolha, tomou uma decisão errada, rebelou-se contra Deus. E Lúcifer, que significa portador de luz, tornou-se Satanás, que significa o enganador. No livro do Apocalipse, o dragão é símbolo do diabo, é o símbolo de Satanás. Lemos no texto do Antigo Testamento que na multiplicação do seu comércio, o seu coração se encheu de pecado. Multiplicação do comércio significa ir de ouvido em ouvido, vendendo as suas ideias. Lúcifer no céu, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. O texto de Apocalipse 12 fala justamente a respeito disso. Apocalipse 12 fala justamente sobre isso. A guerra que houve no céu. E como Satanás do céu foi expulso. E ele arrastou consigo a terça parte dos anjos. Diz o texto que com a cauda o dragão arrastou uma terça parte das estrelas. As estrelas no texto de Apocalipse 12 simbolizam os anjos. E a cauda simboliza a mentira. Vejam bem, os répteis têm a sua força onde? O jacaré, o calango, o alligator, o crocodilo, os répteis, eles têm a força onde? Na cauda. No texto do Apocalipse, o dragão é apresentado como arrastando a terça parte dos anjos com a sua cauda. Qual é a força do dragão? Qual é a força de Satanás? A força é a mentira. E com a mentira, ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pergunto, pelos textos que nós lemos até agora, vou mostrar outros. Faço uma pergunta simples, você responda. A Bíblia fala sobre o diabo ou não? Sim ou não? A pessoa pode até não crer na Bíblia, eu respeito. Agora a pessoa dizer que crê na Bíblia e dizer que o diabo não existe, há duas hipóteses. Ou é um tremendo mentiroso, ou é ignorante em relação à palavra de Deus. Provavelmente é mentiroso. Porque ignorante as pessoas que não estudam a Bíblia não podem ser. Ignorantes não são. Então há muitos líderes religiosos por aí, queridos. E eu digo com respeito, porque há bons líderes religiosos e maus líderes religiosos. Há fruta boa e fruta ruim em todo lugar. Há ovelhas e bodes, há o joio e o trigo. Mas há muitos líderes religiosos por aí pregando mentiras. E citando a Bíblia para defender as suas mentiras. Então precisamos estar alertas em relação a isso. Imaginem, um líder religioso vai a público dizer que Satanás não existe. E diz que a Bíblia em nenhum lugar cita o diabo. Como a maioria dos brasileiros não tem cultura bíblica, quando ouve um padre, um pastor, um bispo falar, eles pensam que aquela pessoa tem autoridade para falar. E respeitam a autoridade. Então, para muitas pessoas, o que o pastor falou, o que o padre disse, o que o bispo pregou, é a pura verdade. Nas primeiras aulas nós dissemos que para conferir se aquilo que o pastor Mota, ou qualquer outro pastor ou padre diz é verdade, eu preciso conferir na Bíblia. Então as pessoas que ouviram, por exemplo, o homem dizendo, o diabo não existe, a Bíblia não fala sobre o diabo, se não forem até a palavra de Deus para conferir, vão ser o quê? Enganados. Mas se forem a Bíblia, vão descobrir que ele é ou ignorante ou mentiroso. Ignorante não é, só pode ser mentiroso. 1 Pedro 5, versículo 8. O que o apóstolo Pedro diz? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro diz que o diabo é o nosso adversário, e que está ao redor, preparado para nos devorar, para nos destruir. Por isso temos que ser sóbrios e vigilantes. Agora,
Como eu disse no início da palestra, se eu penso que o diabo não existe, como é que eu vou me preparar para lutar contra ele? Então, o apóstolo Pedro diz, cuidado, sede sóbrios, vigilantes, estai preparados para a batalha. Porque o diabo está ao redor, pronto para atacar, pronto para devorar. Lucas 10, o versículo 18. Veja o que disse nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas ele aqui no contexto é Jesus. Mas Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então o Senhor Jesus diz que viu Satanás caindo do céu. Então, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus entende que o diabo existe ou não? Sim. Houve uma guerra no céu. O diabo lutou contra Jesus. E do céu ele foi expulso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Primeira carta do apóstolo João, o capítulo 3, o versículo 8. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Não está sublinhado o texto na Bíblia, sublinha para chamar atenção. O diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Essas palavras foram pronunciadas pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Então veja, resumindo o que estudamos até aqui. O diabo existe. Foi criado por Deus. Não como o diabo, mas como Lúcifer, um anjo perfeito, portador de luz. Mas esse anjo perfeito, portador de luz, tinha o livre-arbítrio. Tinha liberdade para escolher se permaneceria fiel a Deus ou não. E esse ser perfeito rebelou-se contra Deus. E houve uma guerra no céu, uma peleja no céu. E do céu ele então foi expulso. E ele conseguiu, com a mentira, enganar uma terça parte dos anjos. Ele foi expulso com os anjos do céu. Ele não foi expulso aqui para a terra. Ele foi simplesmente expulso do céu. Deus não disse, olha, sai daqui e vai para a terra. Não. Nós vamos ver daqui a pouquinho como foi que ele entrou nesse planeta. Deus não expulsou Satanás e seus anjos do céu e os mandou aqui para a terra, não. Nós vamos ver que os nossos primeiros pais abriram as portas do planeta para que o inimigo entrasse. Satanás não se firmou na verdade. Aí vem a questão, onde está a verdade? João 17, 17. Palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Para eu não ser enganado, queridos, eu preciso estudar a Bíblia. Preciso gastar tempo para estudar a Bíblia. Para que eu não seja enganado. Há muitas pessoas mentirosas por aí. Inclusive muitas pessoas que são pregadores, são ministros, e se apresentam como servos de Deus, como ministros de Deus, estão por aí pregando a mentira. Não estou jogando pedra em ninguém. Não estou citando nome de religião, nome de pastor, de padre, nada. Só estou alertando que você precisa estudar a Bíblia. E o alerta quem dá não é o pastor Mota. O alerta quem dá é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu tenho que estar atento, estudando a palavra de Deus, para não ser o quê? Enganado. A Bíblia é o escudo contra a mentira. A arma que nós cristãos usamos contra a mentira é a verdade. E a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Satanás continua enganando hoje. Vejam o texto bíblico.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, pera um pouco, queridos. O próprio Satanás, ele pode se apresentar como um anjo de luz. Notem, Satanás não tem chifres. Satanás não é vermelho. Não tem patas de bode. Não tem um rabo enorme. Não anda com tridente na mão. Não fica cuspindo fogo. Ele é um anjo. E era um anjo perfeito. Só que pecou contra Deus e do céu foi expulso. Satanás, ele pode se apresentar como um anjo de luz. Então tome cuidado. Você pode ter um sonho, uma visão, sei lá o quê. Mas um anjo se apresentou. Você tem que saber se o anjo é da parte de Deus ou da parte do diabo. Não, mas não tinha chifres, não era vermelho, não cuspia fogo, não tinha tridente, não. Essa é a história do diabo com chifres, com tridente, cuspindo fogo. Isso é mitologia pagã. O nosso inimigo é um anjo. Um anjo mau. E ele tem outros anjos que trabalham com ele. E segundo a Bíblia, esses anjos se apresentam como se fossem ministros de justiça. Então tem muito ministro por aí se apresentando como ministro de justiça, mas na verdade quem trabalha por trás é o diabo e os seus anjos. O fim deles será conforme as suas obras. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, os versículos 14 e 15. Insisto, a única forma de não ser enganado é através das Escrituras Sagradas. Eu preciso conhecer o assim diz o Senhor. Vamos para o segundo bloco do estudo dessa noite. Já entendemos como o mal se originou no universo. Como é que o mal, como é que o pecado entrou nesse planeta? Como era a terra antes do pecado? Eu sou um criacionista. Eu creio que existe um Deus, criador de todas as coisas. E creio que Deus criou esse mundo perfeito. Como era a terra antes do pecado? Gênesis 1, é o livro das origens. Gênesis 1, o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então o Senhor Deus, ao olhar para as obras das suas mãos, diz que tudo era muito bom. E notem, o padrão de qualidade de Deus é um padrão muito mais elevado do que o nosso. Então se o Senhor Deus olhou para tudo que ele havia criado e pôde afirmar que tudo era muito bom, então era porque tudo era muito bom mesmo. Era tudo extraordinário. Era tudo maravilhoso. Agora, nós podemos afirmar que hoje, no mundo que nós vivemos, está tudo bom? É tudo maravilhoso? É tudo muito bom? Então as coisas mudaram. Aquilo que era perfeito, tornou-se imperfeito. O que era maravilhoso, tornou-se terrível. Mas o que aconteceu com esse planeta? A Bíblia explica. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu li os textos de Gênesis 2, versículo 8, e Gênesis 2, 15 a 17. Então o Senhor Deus formou um jardim e colocou ali o homem, Adão e Eva. E deu a seguinte ordem para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam bem. Eu vou dizer que fiz a primeira comunhão. Eu tive as aulas, não é, de preparo para a primeira comunhão no Colégio São José dos Padres de Sion. Um colégio grande e tradicional no bairro de Ipiranga. Colégio São José dos Padres de Sion. Estudei lá por alguns anos.
Eu me lembro que os padres, nossos professores, eles ensinavam que o pecado original era o sexo. Então, porque Adão e Eva descobriram o sexo, porque eles tiveram relações sexuais, então eles cometeram o pecado e Deus os expulsou do jardim. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que isso não é verdade. Porque antes que o pecado entrasse nesse planeta, a Bíblia diz, depois leia Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que é tudo que nós vamos apresentar aqui nesse momento. Antes do pecado entrar nesse planeta, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E disse, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Queridos, não havia bebê de proveta na época. A única forma de crescer, multiplicar e encher a terra era através de relações sexuais. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e criou, Deus que inventou a relação sexual dentro do vínculo sagrado do matrimônio entre homem e mulher. Eu vou dizer uma coisa agora que pode ofender alguns internautas, pode ofender algumas pessoas que nos ouvem agora para o Novo Tempo, e talvez ofenda um ou outro aqui esta noite. Mas entenda uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. O cabra tem que ser macho. E a mulher tem que ser fêmea. Isso é bíblico. Deus criou macho e fêmea. Homem e mulher. E Deus deu a ordem. Crescei, multiplicai-vos e enchi a terra. Foi Deus que inventou a relação sexual. O ato sexual. Entre homem e mulher dentro do vínculo sagrado do matrimônio. Então essa ideia de que o pecado original foi o sexo, não resiste ao primeiro capítulo de Gênesis. Não foi o sexo. Foi Deus que inventou o sexo. E nós só vamos entender, queridos, o que é o prazer, o verdadeiro prazer sexual, quando Deus puder abençoar o nosso relacionamento. E Deus só pode abençoar o relacionamento entre marido e mulher, no vínculo sagrado do matrimônio. Foi Deus que inventou o sexo e o prazer sexual. Então qual foi o pecado original? A Bíblia é clara. O Senhor Deus disse, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Eu não sei quantas árvores frutíferas existiam no jardim do Éden. Alguém me disse certa vez, eu não conferi se isso procede ou não, mas que só no Brasil existem mais de 200 espécies de laranjas. Algumas são modificadas pelo homem, né, enxertos e coisas parecidas, mas o fato é que havia com certeza milhares de espécies frutíferas no jardim do Éden. Mas Deus colocou uma árvore ali, a árvore de conhecimento do bem e do mal. Não era um pé de maçãs, não era uma macieira. Essa ideia de que né, o fruto do pecado era uma maçã, isso é folclore. A Bíblia não diz que era um pé de maçã, era uma árvore comum, que dava frutos. Eu disse que Deus criou os anjos e os seres humanos com livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, irmãos? Livre-arbítrio é liberdade de escolha. Agora, para eu ter liberdade de escolha, obrigatoriamente eu preciso ter o quê? Possibilidade de escolha. Então, livre-arbítrio é liberdade de escolha com possibilidade de escolha. Deus não criou o mal. Deus não criou o pecado. Mas Deus nos deu a oportunidade, nos deu a liberdade. Se nós quiséssemos nos rebelar contra Ele, poderíamos fazê-lo. Deu essa liberdade para os anjos e para os seres humanos. Pastor Mota, por que Deus criou anjos e seres humanos com livre-arbítrio? Por um simples motivo. Ele queria que os anjos, seres inteligentes, e nós, seres humanos, também seres inteligentes, Ele queria que nós e os anjos o amássemos por livre e espontânea vontade. É terrível ter alguém do seu lado, simplesmente porque a pessoa não tem outra opção. Isso ocorre hoje na prática ou não? Quantas mulheres gostariam de deixar o marido e sumir no mundo? Mas não fazem, muitas vezes pelos filhos, muitas vezes com medo do futuro, vou morar onde? Quem vai me sustentar? Quem vai me proteger?
Há muitos casais entre aspas, né, que hoje só mantêm as aparências. O amor já acabou há muito tempo. Mas por várias situações sociais, não é? Por pressão da família, por questão financeira muitas vezes, eles permanecem juntos. Mas o amor já acabou há muito tempo. Muitas pessoas não se separam hoje porque não tem essa liberdade. Não tem essa opção. Então Deus não queria que os anjos e os seres humanos o amassem por obrigação. Nos deu essa liberdade. Ele queria que nós o amássemos por livre e espontânea vontade. Ele não criou o mal, mas ele deu a possibilidade do homem pecar se quisesse. Ele disse, olha, como de todas as árvores, mas nessa daqui não. O dia em que vocês tocarem no fruto dessa árvore e comerem, vocês certamente morrerão. Essa é a primeira profecia bíblica. Eu ensinei isso na primeira aula. É a primeira profecia e é uma profecia o quê? Condicional. Deus já predisse o que ia acontecer. Se vocês comerem, vão morrer. Mas era uma profecia condicional, porque dependia da vontade do homem. Ele podia comer ou não. Gênesis 3, os versículos 1 a 10. Eu vou abrir a Bíblia. Gênesis 3, os versículos 1 a 10. Acompanhe a leitura. Eu poderia simplesmente relatar o que está escrito aqui, mas eu prefiro ler os versículos 1 a 10. Vejam só. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. É claro que já estavam nus antes, mas não havia maldade entre eles. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A mulher, andando pelo jardim, chegou até a árvore de conhecimento do bem e do mal. E ali estava a serpente. Pergunto, originalmente a serpente falava? Sim ou não? É claro que não. Nenhum animal falava. Mas Satanás incorporou na serpente. Satanás tomou posse do corpo da serpente. E ficou na árvore. Quando Eva chegou perto da árvore, o demônio chamou. A mulher deu ouvidos ao demônio, ouviu a serpente. E a serpente disse: não é assim que Deus disse, que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu: Deus disse que de todas as árvores do jardim podemos comer, menos da árvore que está no meio do jardim, dessa árvore aqui. Porque Deus disse que no dia em que dela comermos, certamente o quê? Nós vamos morrer. Aí o diabo, que havia tomado posse do corpo da serpente, disse: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão o quê? Iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E a mulher então, seduzida pela serpente, tomou do fruto e comeu, e deu do fruto também para o seu marido. Vamos analisar um pouco o texto. Primeiro, a serpente não falava. O demônio tomou posse da serpente.
Quando Eva começou a conversar com a serpente, eu pergunto, o diabo, através da serpente, contou um monte de mentiras? Sim ou não? Sim ou não? Não. O demônio quase que só falou verdades. Mas no meio das verdades, ele jogou uma mentira. Veja o que ele disse. Não é assim que o Senhor Deus disse, de todas as árvores do jardim comereis livremente. Isso é verdade ou mentira? É verdade. O demônio começou a falar várias verdades. E no meio das verdades jogou uma mentira. Essa estratégia ele mantém até os dias de hoje. O demônio nunca chega para você contando um monte de mentiras. Porque nós somos ingênuos, mas nem tanto. Se ele contar um monte de mentiras, em determinado momento, nós vamos entender que estamos sendo ludibriados. Mas qual é a estratégia do diabo? Ele conta um monte de verdades. E no meio das verdades, ele joga uma mentira. Fiquem atentos, porque ele continua trabalhando da mesma forma. Aí o diabo diz, certamente não morrerás. Essa é uma mentira. Queridos, o que eu vou dizer agora é uma frase dura para os internautas que me ouvem. É dura para algumas pessoas que estão aqui hoje à noite. É dura para aqueles que vão assistir depois, não é, os DVDs ou a própria palestra na internet. Mas nós encontramos aqui, queridos, a primeira sessão espírita do planeta Terra. Dirigida pela mesma pessoa que dirige todas as outras. Satanás e os seus anjos. Notem, houve incorporação do espírito ou não? Sim. E qual foi a frase do diabo? Certamente não morrerás. Não, você não vai morrer não. Você vai para um lugar melhor, vai para um andar de cima, vai para o paraíso. Não é a mesma história hoje? Não, você não morre não. Nós vamos, numa próxima aula, estudar sobre o estado do homem na morte. Vocês vão descobrir uma coisa extraordinária, queridos. Para a Bíblia, quando a pessoa morre, ela morre mesmo. Não tem esse negócio, se foi para um lugar melhor, não morreu. Nós vamos descobrir numa próxima aula, que quando a pessoa morre, morre mesmo. Então o demônio diz, certamente não morrerás. E veja só, a prova visual. A serpente estava comendo do fruto. E não apenas não tinha morrido, como estava falando ainda. O diabo continua trabalhando assim, iludindo as pessoas através do visual. Através daquilo que você pode ver, que você pode tocar, que você pode sentir. Olha, mas eu estou com medo do fruto. Eu não apenas não morri, como estou falando. Deus está enganando vocês. O diabo continua trabalhando assim. Cuidado, porque o diabo, segundo a Bíblia, pode operar tantos sinais. Ele pode até fazer fogo descer do céu. Cuidado, as aparências enganam. Pelos seus frutos os conhecereis. Então a mulher tomou do fruto e comeu. Pergunto, quando foi que a mulher pecou? Quando ela tomou do fruto ou quando ela comeu o fruto? Nem quando tomou, né? Nem quando pegou o fruto, nem quando comeu. Ela já havia pecado quando no seu coração ela intentou ser igual a Deus. Não, eu vou comer do fruto para ser igual a Deus. Ali ela já havia pecado. O tomar o fruto, o pegar o fruto e comer, foi simplesmente, não é, externar o pecado que já estava no seu coração. Por isso que o Senhor Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já o quê? Já adulterou. Se alguém odeia o seu irmão, já cometeu o quê? Homicídio. Sabe aquela história? Eu como pastor já ouvi várias vezes essa história. Ah, pastor. O homem chorando. Ah, pastor. Eu nunca tinha pensado em enganar minha esposa. Eu nunca pensei em trair minha esposa, mas eu fui fazer uma visita ali e chegou a mulher mal vestida ali, com pouca roupa, e ela me seduziu e eu caí, pastor.
Eu nunca havia pensado em trair minha esposa. Mentira. Se ele não tivesse pensado em trair, não teria traído. Ele já havia pensado, já havia imaginado, já havia sonhado, já havia fantasiado, já havia paquerado. O dia que ele teve a oportunidade, ele simplesmente externou o pecado que já estava no seu coração. Ninguém pega um pedaço de pau de um dia para o outro e mata seu amigo, mata seu irmão. O homicida, ele já vai alimentando o ódio há muito tempo. Ele já odeia no coração. O amor já acabou. Quando ele tem a chance, ele simplesmente pratica o ato. Por exemplo, Caim já odiava Abel há muito tempo. Ele não teve uma crise de nervos numa hora lá e matou o irmão, não. Ele já odiava Abel há muito tempo. Quando ele teve chance, teve oportunidade, de simplesmente o quê? Externou o pecado que já estava no seu coração. Ninguém entra no supermercado, né, especialmente os jovens fazem isso, as crianças fazem muito isso, ou faziam, né? Ninguém entra no mercado e rouba o chiclete de um dia para o outro. A criança olhou, entrou, olhou, já pensou, já teve o desejo, aí teve medo, olhou de um lado para o outro, não teve coragem, voltou a segunda vez. O dia que ela tem chance, ela vai e consuma o ato que já está no seu coração. Entenderam? Eva já havia pecado quando ela quis ser igual a Deus. O tomar do fruto e comer foi simplesmente o quê? A execução, a consumação do pecado que já estava na sua mente e no seu coração. Queridos, há uma frase antiga no meio cristão. Eu não posso impedir que os passarinhos voem pelo céu. Mas eu posso impedir que façam um ninho na minha cabeça. As tentações estão por aí. Eu não posso impedir as tentações. Mas eu posso impedir pelo livre-arbítrio que a tentação faça morada na minha mente e no meu coração. Eva pecou. Tomou do fruto e deu do fruto para o seu marido. Adão não foi enganado, como Eva foi. Mas ele pegou do fruto e também comeu. E agora, eles perceberam que estavam nus. Sempre estiveram, mas havia como que uma aura de luz que cobria ambos. E agora, a perfeição que eles tinham se foi. E quando viram Deus chegando no jardim do Éden, eles se esconderam. E o Senhor Deus disse: Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava ou não? Lógico que sabia. Mas é o primeiro apelo feito por Deus na Bíblia. Onde você está? E o homem então se manifestou. Vou ler agora, queridos, os versículos 11 em diante. Encerrando aqui a palestra dessa noite. Gênesis 3, os versículos 11 em diante. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa é a primeira profecia messiânica, e a primeira profecia incondicional. O Senhor Jesus está prometendo aqui o Messias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lá, queridos. Deus fez o apelo, chamou o homem. Homem, onde você está? Deus já sabia, mas é o primeiro apelo bíblico. O homem se manifesta, diz, eu me escondi. Mas por que você estava com medo? Se escondeu por quê? Você comeu da árvore que eu proibi que você comesse? Deus, obviamente, já sabia de tudo isso. Mas o homem disse, o que, queridos? O que ele falou? Adão pôs a culpa em quem? Não pôs na mulher, não. Adão pôs a culpa em Deus. Vejam o que Adão disse. A mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, Senhor, a culpa é sua. Se o Senhor tivesse feito uma mulher um pouquinho melhor, não teria feito essa bobagem. A culpa é do Senhor. O Senhor que criou Eva. Aí Deus olha para a mulher, mulher, o que você fez? A mulher pôs a culpa em quem? Não pôs na serpente, não. A frase não é tão explícita quanto a frase de Adão, mas está implícita no contexto aqui. Eva colocou a culpa em Deus. A serpente. Quem criou a serpente, queridos? Deus. A serpente que o Senhor criou. A frase não é explícita assim, mas está implícita, não é? A serpente que o Senhor criou. Me deu do fruto e eu comi. Adão pôs a culpa em Deus. E a mulher pôs a culpa em Deus. Desde que o pecado entrou no planeta, a tendência pecaminosa do homem é pôr a culpa em Deus. Hoje, você enfrenta um problema, uma dificuldade, e diz, por que comigo, Senhor? Por que comigo, Deus? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por que esse castigo? E nós que nascemos num lar católico, eu nasci num lar católico, nós, desde pequenininhos, e alguns evangélicos também educam os filhos assim, com a seguinte frase, cuidado, Deus está vendo, Deus castiga, Deus está vendo, Deus castiga. Então qualquer coisa que enfrentamos no dia a dia, achamos que é castigo de Deus. Você vai a uma cerimônia fúnebre, está ali um corpo sem vida, e as pessoas ao redor do caixão ali, ao redor do corpo sem vida, e você ouve as seguintes frases, Deus o levou. Às vezes uma mãe chorando, por que, Senhor? Vocês percebem como a tendência pecaminosa do homem é pôr a culpa em Deus? Mas queridos, Deus não é o culpado por nada. O culpado é Lúcifer. O culpado é o diabo, Satanás, o dragão, o nome que você quiser dar para ele. A Bíblia traz muitos nomes para o inimigo. E culpados foram nossos primeiros pais, que permitiram que o demônio tomasse posse do planeta. Deus não expulsou o demônio para cá. Deus não criou a terra como lixão do universo. Deus criou um lugar perfeito. Só que deu livre-arbítrio para os nossos primeiros pais. E os nossos primeiros pais abriram as portas do planeta para o demônio. E o pecado entrou nesse mundo. E com o pecado a dor, o suor, a morte, o sofrimento. Entenda uma coisa hoje, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que me assiste agora. Os problemas que você enfrenta hoje, ou enfrentou no passado, não se devem ao fato de você ter pedido alguma coisa a Deus e Deus não atendeu. É justamente o contrário. Deus nos mostra o caminho que leva para a felicidade. Mas nós andamos pelo outro caminho. Pare para pensar um pouco na sua vida hoje. Deus foi o culpado? Foi Deus que falhou com você? Você hoje que é infeliz no casamento, eu te pergunto, Deus foi o culpado? Não avisaram você, não casa com esse camarada que é fria? Você foi avisada, minha irmã. Deus até usou algumas pessoas para te orientar, olha, cuidado, esse casamento não vai dar certo. Você foi avisada, mas insistiu. O problema é seu, você é culpada, não Deus. Deus não mostrou para você, rapaz, que aquele amigo era mau amigo? Até os seus pais te avisaram.
não se envolva com esse rapaz. Ele não é gente boa. Mas você manteve a amizade. Hoje sofre as consequências. Deus não mostrou para você, jovem, que aquele namorado não tinha nenhuma intenção boa em relação a você? Mostrou. Seus pais te avisaram também. Mas você insistiu no erro. Deus não mostrou para o senhor que aquele negócio não ia dar certo? Até sua esposa disse, cuidado com esse negócio, não vai dar certo. Cuidado com esse sócio, ele é desonesto. Entenda uma coisa, eu posso ficar a noite inteira repetindo aqui problemas que nós enfrentamos. O fato é o seguinte, Deus não é o culpado. Os anjos maus são culpados e nós, você e eu, nós somos culpados pelas decisões erradas que nós tomamos. Deus não é culpado por nada. Mas a tendência pecaminosa do homem é pôr a culpa em Deus. É pôr a culpa em Deus. Algumas questões filosóficas lançadas ao longo dos milênios. Deus é onisciente ou não? Sim ou não? Sim. Deus sabia que o homem ia pecar? Sim ou não? Sim. Por que criou então? Então, a seguinte ideia. Alguns acham que Deus não sabia que o homem ia pecar. Alguns não creem na onisciência divina. Eu creio que Deus é onisciente. Eu creio, irmãos, que há milhões de anos atrás, Deus sabia que hoje à noite eu ia estar pregando em Mirassol. Eu creio nesse Deus. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sabia. Aí vem a outra questão, mas por que criou então? Olha, é simples. Antes de responder essa questão, eu queria até ilustrar com uma frase, vou usar um termo que não deveria usar, ainda mais estão filmando, uma frase idiota, uma frase imbecil, que a gente ouve por aí. Não é a frase que é imbecil, as pessoas que pronunciam a frase que são imbecis, né? Pessoas que dizem assim para os pais, eu não pedi para nascer. Eu espero nunca ouvir isso dos meus filhos. Uma frase tão idiota, não é? Eu não pedi, como se a culpa fosse dos pais, não é? Eu não pedi para nascer. Então, eu vou usar, não é, essa ilustração, infelizmente verdadeira, para muitas pessoas por aí, para tentar explicar essa questão. Vejam só. Hoje o homem pensa da mesma forma, Deus sabia que o homem ia pecar, por que criou então? Então a culpa é de Deus? Não. Quando nós temos filhos, queridos, nós seres humanos pecadores, sabemos que eles vão dar trabalho. Agora, Deus, mesmo sabendo todo o trabalho que o homem ia dar, ainda assim nos criou. Mais do que isso, raciocinemos juntos. Se você tem um único filho, esse filho te ama, te obedece, é um filho carinhoso, te respeita, te ama, mas você tem o desejo de ter um segundo filho. Só que você tem plena certeza que o segundo filho vai ser desobediente, vai ser malcriado, só vai te dar trabalho. É por causa do segundo filho, o primeiro vai morrer. Você teria um segundo filho, sim ou não? Sim ou não? Mamães, respondam, sim ou não? Não. Notem, Jesus não é criatura. Jesus é criador. Explicamos isso ontem à noite, ao estudarmos sobre a Santíssima Trindade. Mas apenas como exemplo. E os exemplos humanos sempre ficam muito aquém das realidades divinas. Às vezes usamos palavras humanas para explicar coisas divinas e não explicamos como deveríamos. Mas vejam só. O Senhor Deus, mesmo sabendo que Jesus teria que morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, ainda assim nos criou. Vou mais além ainda. Jesus é o Criador. Quando o Senhor Jesus formou Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, naquele momento, o Senhor Jesus já sabia que teria que morrer por causa de Adão. Porque o Senhor Jesus é o Cordeiro que foi morto quando? Antes da fundação do
mundo. Significa o que isso? Antes que a terra existisse, Jesus já sabia que teria que morrer por causa do pecado do homem. E ainda assim nos criou, queridos. Em vez de usarmos esse argumento, por que criou então? Em vez de usarmos esse argumento para minimizar, ou para diminuir a onisciência divina, para diminuir o caráter de Deus, eu deveria, na verdade, exaltar a Deus por isso. Já sabendo de antemão que o homem ia pecar, e por causa do pecado do homem, Jesus teria que morrer na cruz do Calvário, ainda assim ele nos criou. Isso é uma baita de uma prova de amor. E queridos, se não nos tivesse criado, nós não estaríamos vivos aqui hoje. É aquela frase idiota de alguns por aí. Eu não pedi para nascer, mas se não fosse seus pais, eu estaria vivo aqui hoje. Então, se Deus não tivesse criado Adão e Eva, eu não estaria vivo aqui hoje. E Jesus morreu em meu lugar. Eu posso hoje, em aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, ter a vida eterna ainda. Então, não diminuam a onisciência divina. Pelo contrário. É para mim, talvez a maior prova de amor na Bíblia. Imagine Jesus criando Adão, sabendo que ia ter que morrer por ele. Isso é uma baita de uma prova de amor, queridos. E agora o homem é expulso do jardim do Éden. Qual foi a maior consequência do pecado do homem, queridos? Romanos 5,12. Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, a maior consequência é a morte. O salário do pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Morte é o salário do pecado. Adão morreu na hora ou não? Não. Mas pelas consequências do pecado ele morreu. Quando Adão pecou, Satanás pensou assim: bom, agora, das duas uma. Ou Deus fulmina Adão e Eva, aí eu mostro para todo o universo que ele é tirano. Ou Deus simplesmente deixa Adão e Eva vivos, aí eu provo para todo o universo que ele é o quê? Injusto. Fala uma coisa e faz outra. Eu vou usar um termo popular que os homens entendem melhor. Mas as irmãs vão entender também. Satanás imaginou, quando Adão e Eva pecaram, que Deus estava num tipo de sinuca de bico. É uma expressão no jogo de sinuca de bilhar. É uma situação no bilhar que você não tem como jogar a bola branca. Você está sinucado ali, é uma sinuca de bico. Não tem para onde jogar a bola. Então o diabo pensou assim: e agora? Se ele fulmina Adão e Eva, eu provo para todo o universo que é um Deus tirano. Se não matar Adão e Eva, eu provo que ele é o quê? Injusto. Fala uma coisa e faz outra. Não é digno de louvor e adoração. Só que o que o diabo não sabia é que Deus tinha um plano. O plano da redenção. O plano da salvação. A morte entrou no planeta. Gênesis 2, 16 e 17 é a primeira profecia condicional. O dia que der a comer, certamente morrerás. Mas em Gênesis 3, 14 e 15, é a primeira profecia messiânica. Jesus, o nosso Senhor, veio a esse mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Vejam só. Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Deus tinha um plano, o plano da salvação, o plano da redenção. O Senhor Jesus veio a esse mundo para morrer por Adão e Eva e por cada um de nós. Por que foi necessário que o Senhor Jesus morresse na cruz do Calvário? Romanos 3, 23. Por que foi necessário Jesus morrer? Porque todos pecaram. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram.
E o salário do pecado é a morte. Hebreus 9:2. Sem derramamento de sangue não há remissão, ou não há perdão dos pecados. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não há perdão. 1 Coríntios 15, versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ao estudarmos sobre a Trindade ontem, nós vimos que um anjo não poderia pagar nossa dívida. Uma outra criatura não poderia pagar nossa dívida. O Senhor Jesus tomou a decisão de cancelar a condenação que estava contra nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Cristo veio, o salário do pecado é a morte. Ele veio e pagou o salário, morrendo em nosso lugar. Quando aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, recebemos então a vida eterna. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão o quê? Justos. Romanos 5:19. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Pelo sangue de Cristo, nós somos salvos, perdoados e transformados. A profecia messiânica de Gênesis 3:15 se cumpriu quando? Quando o Senhor Jesus ele encarnou e se fez homem. Quando ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. A profecia de Gênesis 3 se cumpriu. Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e pisou na cabeça da serpente. O diabo já é um inimigo vencido. Continue em atividade por pouco tempo, porque o Senhor Jesus brevemente voltará a esse planeta e vai dar a cada filho, a cada um que o aceitou como Salvador e Senhor, a coroa da vida eterna. O que é que eu tenho que fazer hoje para me beneficiar da morte, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? O que é que eu tenho que fazer hoje? A Bíblia explica. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos que creem no nome de Jesus são filhos de Deus. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, o mal surgiu no céu. Pasmem, mas foi isso que aconteceu. Um ser perfeito rebelou-se contra Deus. Do céu foi expulso. Não foi expulso para a terra. Os nossos primeiros pais abriram as portas do planeta. E o demônio e seus anjos entraram aqui. Adão e Eva pecaram. O salário do pecado é a morte. Mas Deus tinha um plano. O plano da salvação. O plano da redenção. Jesus veio a esse lugar, a esse mundo. E morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo hoje. À destra de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, temos o que? A vida eterna. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Encerro contando uma historinha que eu ouvi quando era criancinha, lá no bairro de Ipiranga. Minha mãe contou. Eu nunca mais esqueci. É uma história verdadeira.
simplesinha, que eu conto para as criancinhas na igreja. Vou contar para as criancinhas e também, né, para as criançonas que somos nós. Um índiozinho gostava de trabalhar com artesanato. Ele era um artesão nato. Ele pegava um pedaço de madeira e com canivete fazia cachorrinho, tucano, arara, papagaio, barquinhos. Parte do artesanato ele vendia para conseguir um trocadinho. Alguns objetos que ele fabricava, ele guardava para brincar. Um dia ele pegou um bom pedaço de madeira, trabalhou e fez um barquinho. De tudo que ele havia feito na vida, o que ele mais amava era aquele barquinho. Era um barquinho lindo, perfeito, segundo ele. Perto da aldeia onde morava o índiozinho, tinha um grande rio. E todos os dias, bem cedinho, o índiozinho ia brincar com o barquinho no rio. Mas, em determinada época, tinha chovido muito a semana toda. E o nível do rio tinha subido. A correnteza estava um pouco mais forte. Brincando com o barquinho escapou das suas mãos. E você sabe que os índios nadam muito bem. Aquele índiozinho nadava bem, mas nadou. E o barquinho foi correnteza abaixo. Ele voltou para a aldeia triste. Eu perdi o barquinho. Dias depois, ainda muito triste, a mamãe chegou para ele e disse: filho, vá até a cidade comprar alguns mantimentos. Deu um dinheirinho para o índiozinho. O índiozinho andou vários quilômetros a pé até a cidade. Chegando na cidade, andando pelas ruas em direção ao armazém, ele olhou, do outro lado da rua tinha uma loja de brinquedos. Como toda criança, ele atravessou a rua para olhar pela vitrine, para ver os brinquedos. Quando olhou pela vitrine, qual não foi a sua surpresa? Adivinhem o que ele viu à venda ali? O seu barquinho. Ele entrou apressadamente, chamou o gerente e disse: olha, aquele barquinho que está à venda é meu. Fui eu que fiz. Eu o perdi alguns dias atrás. Aí o gerente disse: você pode provar que o barquinho é seu? O índiozinho disse: eu dou a minha palavra. Mas infelizmente, irmãos, hoje a palavra do homem vale quase nada. As pessoas não confiam umas nas outras. Então o gerente não aceitou a palavra do menino. Se você não puder provar de outra maneira que o barquinho é seu, eu não devolvo não. Aí o índiozinho pensou, perguntou: quanto custa o barquinho? Custa tanto. Mas tão caro assim? É muito bonito. Aí o índiozinho disse: eu sei, fui eu que fiz. Mas me faça um favor, guarde o barquinho. Não venda para ninguém. Eu vou comprar esse barquinho de volta. Voltou para a aldeia, até se esqueceu dos mantimentos, se esqueceu da lixinha que a mãe havia feito, voltou para a aldeia, e a mãe: ué, mulher, cadê os mantimentos? Ah, mas eu esqueci e tal. Pegou uma caixa velha, alguns trapos, pediu um dinheirinho para a mamãe, voltou para a aldeia e comprou graxa preta e graxa marrom. E todos os dias, podia chover, podia fazer sol, podia fazer frio, fizesse o tempo que fizesse, o índiozinho ficava o dia inteiro na cidade engraxando sapatos. Depois de alguns dias, ou de algumas semanas, ele conseguiu dinheiro suficiente. Voltou, para a loja, chamou o gerente e disse: olha, o senhor não vendeu o barquinho? Não vendi não. Aí ele pegou e jogou várias moedas em cima do balcão. O gerente conferiu, viu que estava certo, pegou o barquinho embaixo do balcão. Quando ia embrulhar o barquinho, o índiozinho disse: não precisa embrulhar não. Não é para presente, é meu mesmo. Aí o índiozinho pegou o barquinho e saiu da loja. E como algumas crianças, ele tinha o costume de conversar com o brinquedo. Então ele abraçava o barquinho, beijava o barquinho e dizia: barquinho, eu te amo. Abraçava o barquinho, beijava o barquinho e dizia: barquinho, eu te amo. E quer saber de uma coisa? Eu te amo 2 vezes. A primeira vez, porque eu te criei. E a segunda vez, porque eu te comprei de volta. Eu te amo 2 vezes. Sabe, queridos, o que Jesus mais amava era conversar com Adão e Eva no jardim do Éden. Conversar com o homem, a obra-prima das mãos de Deus. A maior alegria de Jesus era conversar com o homem face a face no jardim do Éden. Mas como estudamos hoje à noite, o homem tomou uma decisão errada e foi correnteza abaixo no mundo de pecados. Mas o Senhor Jesus veio a esse mundo, nasceu numa manjedoura,
perto de vaca, galinha, jumento. Não é lugar para nenhuma criança nascer, muito menos o Criador do universo. Mas foi ali que Jesus nasceu. Trabalhou até os 30 anos como carpinteiro, numa época em que não havia energia elétrica. E trabalhava muito e ganhava pouco. Vivia sob o jugo do Império Romano. Pagava altos impostos. Mal sobrava dinheiro para o sustento. Escolheu ser pobre. Aos 30 anos, foi até João Batista, seu primo, e foi o quê? Batizado. Iniciou seu ministério, pregou por 3 anos e meio o Evangelho da Salvação. Depois de 3 anos e meio pregando, ele foi traído, preso, torturado e crucificado. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Está vivo hoje. E hoje, no seu trono de graça, o Senhor Jesus olha para cada um de nós que estamos aqui hoje à noite. E ele diz: eu amo demais vocês. E eu amo vocês 2 vezes. A primeira vez, porque eu criei vocês. E amo a segunda vez, porque eu comprei vocês de volta com meu sangue. Eu não sei o que você enfrenta hoje. Se é um problema no casamento, se é uma dificuldade financeira, se é uma doença, se é uma dificuldade com o filho que mergulhou no mundo das drogas, se é uma injustiça, se é uma fofoca, eu não sei. Por que você está sofrendo hoje? Mas uma coisa eu sei. Quando a senhora derramou uma lágrima à noite no quarto, o esposo não viu, os filhos não viram. Quando a senhora estava chorando, quem sabe pela traição do marido, quem sabe por um problema, por um vício do filho, a senhora chorava sozinha ali. Mas o Senhor Jesus viu cada lágrima que correu pela sua face. Porque Ele te ama 2 vezes, como Criador e como Redentor. Sabe quando o Senhor chegou em casa, cansado, estressado, brigou com o patrão, não sabia se ia ser mandado embora ou não, sem dinheiro para pagar a conta no final do mês, pagar o aluguel. O Senhor entrou no toalete, no banheiro de casa, e sozinho no banheiro chorou amargamente. A sua esposa não sabe disso. Seus filhos não sabem. Mas o Senhor Jesus estava ao seu lado naquele momento. Esse Senhor Jesus maravilhoso, sabe quantos fios eu tenho na cabeça agora? E se cair um fio do meu cabelo, eu posso não perceber, mas Ele o quê? Percebe. Você tem valor para Jesus. Você é a pessoa mais importante do universo para Jesus, porque Ele morreu em seu lugar. Ele te ama 2 vezes, como seu Criador e como seu Redentor. O que eu tenho que fazer hoje é responder a esse amor, dizendo: Jesus, eu te amo demais. Obrigado, porque o Senhor morreu em meu lugar na cruz do Calvário e me dá hoje a vida eterna. Quantos querem dizer: Jesus, muito obrigado? Levantem a mão. Você que está em casa nos ouvindo, você que vai assistir o vídeo depois, tome essa mesma decisão. Diga: Jesus, eu te amo. Obrigado pelo teu amor. Eu te aceito como Salvador e Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento. Amado Pai Celestial, nessa noite estudamos, entendemos a origem do mal. Entendemos como o pecado se originou no universo e como o pecado entrou nesse planeta. Mas acima de tudo entendemos que o Senhor tem uma solução para o pecado. E a solução foi ter enviado o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite, nós respondemos ao amor de Cristo. Nós abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor mais uma vez nesse momento, da certeza absoluta de que receberemos das suas mãos a coroa da vida eterna. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós queremos aceitar de graça a salvação que há em Cristo Jesus, para termos sim uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos o poder concedido pela pessoa do Espírito Santo, para que vivamos como verdadeiros cristãos em toda e qualquer circunstância. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor, oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a todos.
e até a próxima palestra. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.